Boa tarde, Londrina, boa tarde, região, boa tarde, mundo, gente, ou boa noite, né? Os nossos telespectadores do Japão, de Portugal, mais um Saúde e Bem-Estar no ar aqui nesse quadro lindo no Face TV da minha amiga Lu. Um beijo pra você, Lu! E é isso, gente, mais uma vez, com muito carinho, eu vim aqui hoje no consultório da doutora Jane Stella Takahara e a gente vai falar sobre pneumonia, sobre vacinas. Eu recebi várias perguntas aqui, a gente vai tentar nesse tempo que é bem curtinho, tá explicando tudo para vocês. E é isso, pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês essa doutora linda, simpaticíssima, pneumologista, tá? A doutora Jane Stella Takahara. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer. Eu já tô super à vontade, que a doutora Jane é super blogueira, tá, gente? Vocês acompanhem a doutora Jane no Instagram, depois a gente vai pôr aqui o @ dela, e ela vai tentar agora explicar pra gente sobre a sua profissão, que é linda, que eu recebi várias perguntas, doutora, ninguém sabe bem ao certo o que faz um pneumologista. É verdade, né? Eu falo que todo sonho do pneumo é um dia ser cardio, porque todo mundo fez um eletrocardiograma até os 18 anos de idade e vem no pneumologista com 60, né? Então, não, vamos esclarecer essa história. Assim. Doutora, você é londrinense? Sou londrinense. Meu pai é londrinense, ele nasceu em 1943. E aí eu nasci no sítio, lá com a parteira. Olha aí, gente. E um dia eu fiz a faculdade aqui na Universidade Estadual de Londrina, fiz a graduação aqui. E aí a residência médica eu fiz na Unicamp, em Campinas. E quem te inspirou na especialização para ser pneumo? Sim, na especialização, olha, segundo a minha mãe, eu sempre quis ser médica. E eu fazia experimentos com lagartixa, tadinha. Meu Deus! Eu pegava a lagartixa e congelava aos 3 anos de idade, porque um dia ela ia viver mais. Bom, enfim. Sério? E aí... Adorei, gente. Pega a dica. Vocês estão treinando, vocês querem fazer medicina? Congelem lagartixa. Eu não acredito nisso. Bom, enfim, ela me contou essa história esses dias. E aí, quando eu comecei a fazer medicina, então, meu sonho era ser médica. Era para eu ser pediatra. Entrei na medicina para ser pediatra. Mas eu choro junto com as crianças. É impossível ser pediatra. E já me chamou a atenção a epidemiologia lá no básico, quando a gente começou a estudar o que era uma função pulmonar, né, o ato de respirar, que é tão importante hoje, né, você está consciente da sua respiração, você está consciente de você. Então, desde essa época me inspirou. E hoje já faz algumas décadas que eu sou pneumologista, faz uns 20 e pouquinhos anos, então trabalhando com a pneumologia. Então o que trata um pneumologista, né? Por que a pessoa vem procurar um pneumologista? Então a pneumologia ela abrange doenças respiratórias. Então se a gente pensar que a nossa respiração começa aqui, no ato, no nariz, na narina, então é a partir daqui. Então todas as doenças que vêm a partir daqui, do ato de inspirar, passa pelas narinas, seios da face, traqueia, brônquio, alvéolo. Então a gente... e sem falar na respiração à noite, né? Então o pneumologista ele também tem uma área de atuação que é no sono, da qual eu faço também. Quem ronca? Quem ronca, por favor, as esposas tragam seus maridos. Trago aqui para a doutora Jane, porque é horrível dormir com quem ronca ao lado. Bom, meu marido não ronca, mas eu acho que deve ser horrível. Não dorme. Quem traz o paciente roncador aqui é a esposa, primeiro, e segundo, é o companheiro de pesca, porque não consegue dormir quando vai pescar. Olha aí, gente, pega a dica. Se é pescador, teu amigo ronca, vem aqui com a doutora Jane. Mas eu mesma, para mim é inédito, a pneumo cuidar dessa parte de sono. Sim, a parte de sono, quem trata... são 3 especialidades, porque não existe a especialidade de sono. Esse ano abriu uma residência específica de sono, mas é uma área de atuação ainda de pneumologia, neurologia ou otorrino. Né? Enfim, então a gente cuida das pessoas que têm alergia respiratória, então rinite, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem enfisema, quem tem fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar. Então é uma área bem abrangente. Doutora, o que é uma hipertensão pulmonar? Isso, então hipertensão pulmonar é uma pressão alta na artéria pulmonar. Que é engraçado falar, né? Não é aquela pressão que a gente mede aqui, né? É uma pressão que a gente mede lá num vaso que chama artéria pulmonar, que sai do lado direito do coração e vai para os pulmões. É uma doença extremamente grave, né? E
Com o tratamento. Com o tratamento a gente melhora a sobrevida da pessoa. Tem muitas pessoas que fazem a prevenção, por exemplo, tem uma rinite, começa a tratar, mas tem muita gente também que não, né? A gripe fica mal curada. Então, assim, quando se procura um pneuma, em que situação? A pessoa nem sempre você tem que estar com uma febre. Tem pneumonias e pneumonias, né? Sim. Eu queria que você desse uma explicadinha rápida pra gente sobre esses sintomas. Sim. Os sintomas que as pessoas buscam a gente, normalmente o que é? Tosse, ou é falta de ar, cansaço, né? Ou chia o peito, né? Ou começa a emagrecer e tem algum sintoma respiratório, como tuberculose, câncer de pulmão, né? Então, normalmente os sintomas mais comuns que vêm até nós são esses, né? Quem tem que fazer prevenção? O tabagista sempre, né? O tabagista fumou mais do que 15 anos e tem mais que 40 anos, obrigatoriamente ele tem que fazer um exame chamado prova de função pulmonar, espirometria, pelo menos, para a gente identificar se tem enfisema, se não tem, quando que a gente começa a tratar, mesmo para o tratamento de cessação de tabagismo, porque parar de fumar tem remédio, tem medicação, né? A nicotina, ela faz uma adição. O que é isso? A gente vicia na nicotina, então tem que tratar de alguma maneira. E tem medicação para isso? Existe medicação especificamente para parar de fumar. Nossa! Então não precisa fazer abstinência, né? Ficar doidão, né? Não, existe medicação exatamente para parar de fumar tranquilamente e sem ter recaída. Porque... Gente, olha que incrível. Sim. E olha que engraçado que antes de vir, eu estive com uma pessoa que... Nós estávamos conversando e ele me perguntou sobre medicação para parar de fumar. Olha aí, já vou te indicar, porque olha que legal. Porque o fumante, o vício, ele sofre muito, né? Sofre. E a decepção, né, Lu? Porque assim, eu não consigo parar, né? Sim, eu não gente. consigo. Se a pessoa, a primeira coisa, né, para parar de fumar é querer parar de fumar. Aí a segunda, a gente ajuda a parar de fumar. Gente, olha que incrível isso. Doutora, sobre as doenças pulmonares, DPOC com enfisema pulmonar. Isso. Qual que é a diferença de uma para outra? Essa foi uma pergunta que é uma seguidora do Instagram que acabou me mandando, porque falou em pulmão, as pessoas acham que é tudo uma coisa só, né? Sim. E não é, na verdade não é. Não é. Então é assim, nós temos DPOC, significa doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? O que é? Normalmente 90% dos DPOC, eles vêm do tabagismo, do tabaco, mas também pode vir do fogão a lenha, da poluição do ar, né? Quem mora em cidades que tem uma concentração de poluentes muito importante também faz DPOC, né? Quem trabalha em locais onde tem muita fumaça também gera DPOC. E um dos componentes do DPOC é o enfisema pulmonar. O que é o enfisema? É uma destruição do finalzinho lá do pulmão, que chama alvéolo. Você imagina que o pulmão pode ser uma couve-flor, para a gente só ter uma imagem anatômica. Tem o talo principal e aí ele vai se dividir em dois, que é o pulmão direito e o pulmão esquerdo, o brônquio direito e esquerdo, e aí ele vai se dividindo até chegar naquela florzinha. Então a florzinha seria o alvéolo, é ali que tem a troca gasosa principal, né? E o enfisema é uma destruição desse local de troca gasosa. Que grave isso, não? Sim, muito grave, mas hoje tem tratamento, que até alguns anos atrás eu recebo muitos vozinhos assim de 70, né, 70, 80 anos, que tem falta de ar e tem enfisema. Quando eu falo que ele tem enfisema, ele, parece, né, que é uma doença muito grave. Sim, é uma doença muito grave se não tratada. E hoje a gente tem muita opção de tratamento, né? A indústria farmacêutica conseguiu fazer muitos estudos, a gente tem muitas moléculas para tratamento da sua falta de ar, do seu cansaço. E que ótimo, né? E, gente, isso é maravilhoso. Você não atende crianças? Lu, eu atendo crianças a partir dos 6 anos. Eu falo que eu atendo criança que fala. Adorei. Não é do Mamanda Caducando aqui, tá, gente? É a partir dos 6. A partir dos 6 anos eu consigo atender, sim. Pneumonia em criança, Jane. Eu sei que as mães têm muito medo de pneumonia. Minha filha teve pneumonia, é uma situação assim, judia muito da criança, né? Até vi uma estatística, queria até que você me esclarecesse. Não é a doença que mais mata crianças hoje até os 5 anos de idade.
Não, a pneumonia, ela tem várias causas, né? Ela pode ser uma pneumonia bacteriana, uma pneumonia por vírus, uma pneumonia por alérgeno, pode ser uma pneumonia por fungo, pode ser uma pneumonia por tuberculose. A maior prevalência é a pneumonia por vírus, tá? Como acontece hoje, a gente está falando muito do vírus da influenza, que nessa época do ano aumenta muito, por isso que tem a vacina, né? O coronavírus, o próprio coronavírus, o vírus sincicial respiratório, né? Adenovírus, então tem outros vírus que geram pneumonia, tá? Então a principal causa é o vírus. A segunda, ela é bacteriana, que são bactérias. E a bactéria que mais causa pneumonia, Lu, ela mora no nosso nariz, tá? Chama pneumococo. É a sua própria moradora, gente. Nós somos transportadores dessa bactéria. E uma vez que ela vive no nosso nariz, tá? O ser humano é o único ser que carrega esse tipo de bactéria. Chama pneumococo. A gente tem mais ou menos 100 sorotipos diferentes e um número deles é que causa a pneumonia grave, que é essa que leva ao óbito. Realmente, a incidência, a gente fala que é em U, a taxa de mortalidade, que é até o 3º ano de vida, ela é muito grave, e a partir dos 60 anos ela também é muito grave. A taxa de mortalidade aumenta muito nessas duas faixas etárias, né? No começo da vida e no final da vida. E existe vacina, Lu, para isso. Até quero que você fale pra gente sobre as vacinas, porque você tem as vacinas. Sim, né? Sim, eu coordeno uma clínica de vacina. Olha aí, gente, muito legal. Isso, e tem uma capacitação em vacinas, então a gente consegue, eu dou aula sobre vacinas, e vacina é muito interessante porque a gente consegue prevenir uma doença, né? Com uma vacina segura e eficaz. Até tem uma citação da Organização Mundial da Saúde que foi do ano passado, que é assim: quando a gente perde algum parente, um filho que por alguma doença infecto-contagiosa, é muito grave, né? Todo mundo fica muito triste. Sim. Mas quando a gente perde uma criança, alguém, um parente, uma mãe, um pai, uma doença infecto-contagiosa que tem vacina segura e eficaz, é catastrófico. É a culpa. É catastrófico. Então, hoje tem as recomendações das vacinas. E as vacinas são a partir de que idade, Jane? Então, a vacina de pneumonia, a partir dos 2 meses de idade. Eu falo que é de fralda a fralda, né? Olha aí, gente. Do bebezinho até o idoso. O idoso. Tá? Então, tem suas indicações e ela é regulamentada em bula, né, em todas as faixas etárias a partir dos 2 meses de idade. Você já tomou, Lu? Vamos tomar. Eu preciso tomar. Não, e hoje assim, né, gente, tá tudo perfeito. Esfriou pra caramba aqui em Londrina. Sim. Vocês podem ver até pelo visual, porque tá muito frio, então agora resfriado. Chegou a época, né, Jane? Sim. Não bastasse o coronavírus, eu até comentei que a gente ia fugir um pouquinho do corona, porque a gente aprendeu a lavar bem as mãos. Já 2 meses, a gente Aliás, a gente está num distanciamento a gente tá aqui, né, ó, para poder não usar não deu máscara, nem para ficar né? muito pertinho por causa do distanciamento. Nem teve beijo, gente, Não nem teve abraço. Nem aperto de mão. Nem aperto de mãos, né? Isso e mesmo. as pessoas, tá todo mundo com medo, na verdade, né? Eu sei que você, desde o final de fevereiro, você já estava num comitê, começo de janeiro, né? Em um comitê. Vocês têm, né? Eu participo de um comitê que foi organizado no final de janeiro desse ano, que é da Associação Paranaense de Pneumologia e Tisiologia. São 17 pneumologistas do Paraná, né? Cada um na sua região. E na nossa região aqui eu sou a responsável. E aí a gente se fala todos os dias. Ele foi instituído no começo de fevereiro oficialmente, e a gente se fala todos os dias. E de tempos em tempos a gente lança algumas orientações. E a triste notícia é que ainda não vai passar tão já, né? Não, ainda vai demorar um pouco, então cuidem-se, protejam-se. Gente, continue lavando as mãos, usando máscaras, porque não é brincadeira, né? Você está acompanhando de perto, né? Sim, então, e na nossa região, o Brasil, a maior taxa, né, de mortalidade e infecção é no norte, seguido pelo sudeste, nordeste. Então, o sul do Brasil ainda, a gente não passou nem na primeira curva ainda, nem na primeira onda, a gente vai começar agora, né? Mas isso é por causa das pessoas que aderiram muito bem,
né? Não, eu acho que aqui em Londrina a gente está muito bem. Tá muito bem. Não tá? Graças Olha, a os Deus. londrinenses estão de parabéns, porque tá todo mundo respeitando, colaborando. Os números se sobem, é muito pouco, assim, muito devagar, né? Sim. Se comparado com São Paulo. Sim, sem né? dúvida. Doutora, ar-condicionado piora? Rinite, sinusite, ar-condicionado sujo, né, gente? Peraí. Isso precisa de manutenção, né? Isso. É que me mandaram essa perguntinha, eu falei, bom, mas isso aí tá... piora, né? Essa é uma pergunta boa, desde que a gente está com a manutenção do ar-condicionado adequada, em dia, assim, e a taxa de umidade relativa do ar esteja boa, tranquilo, porque eu vivo aqui no consultório o dia inteiro, todos os dias praticamente no ar-condicionado, tá? Quando a umidade relativa do ar está muito baixa, eu ligo um umidificador de ar, tá? Tem algumas pessoas e a resposta é muito individual, né? Então, para aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior ao ar-condicionado, porque seca, isso aqui irrita e pode fazer mais rinites e infecções, inclusive, porque favorece fazer infecção, ela tem que evitar, né? As pessoas que não têm esse problema, não precisam. Existem sprays nasais de soro fisiológico para a gente hidratar, existem um gelzinho nasal que você passa e ele fica hidratado como se fosse hidratar a pele, então não tem problema. Qual é o problema maior? É entrar e sair do ar, entrar e sair do ar, Olha isso. entrar e sair do ar. Isso é ruim, porque esse choque térmico, até o nosso organismo se adaptar à temperatura que está naquele ambiente, demora um pouco. E aí a imunidade local, ela E dá uma agora piorada. nós estamos na época dos umidificadores, né? Você recomenda, então? Recomendo. A gente faz muito tempo que não chove na nossa região, por exemplo, né? Tanto que a Sanepar, que é o nosso órgão de abastecimento Sim. de água, está pedindo para que a gente faça um Tem que pouco, economizar água, gente. Exatamente. Então, agora é uma época que é para ligar o umidificador de ar. Sabe que essa é uma boa dica já, né? Então, Sim. umidificador, gente. E gripe mal curada? Porque a gente dá sempre um jeitinho brasileiro no nosso resfriado, né? Sim. A gente sempre toma um remedinho aqui, outro ali, mas a gripe mal curada, ela é ruim, né? Então, essa história assim, eu tô sempre gripada. Na verdade, assim, não é que a gente tá sempre gripada. A gripe a gente pode pegar durante essa época do ano, né? Que é no inverno, final de outono, começo de inverno, aumenta mesmo a incidência de gripe, mas não é que a gente fica gripado. Gripe te derruba, gripe você fica de cama, ele dá febre, né? Parece uma pneumonia, ele pode dar uma pneumonia, ele favorece fazer uma pneumonia bacteriana. Sim. Na verdade, o que a gente tem é uma circulação de outros vírus também. Então, a gente faz resfriados. E o resfriado não tem vacina. Ou seja, você pega um vírus, você tá com outro vírus e outro vírus. E o que a gente tem visto até, e tem alguns trabalhos saindo? Com essa proteção que a gente faz de usar máscara, usar face shield, gente, eu tô com um modelito tá face até marcadinha. Shield, tô marcada aqui, cabelo preso para poder, né, trabalhar adequadamente. Isso diminui o número de circulação de outros vírus também. Olha isso. Né? Então a gente está aprendendo a se proteger de outros vírus também. O que já era cultural em outros países, na Ásia, o Japão, que lá qualquer resfriado, todo mundo já tá com a sua máscara. Sim. É um hábito que nós não tínhamos, mas que, gente, isso é muito bom. Isso é ótimo. Né? E o mesmo é entrar com sapatos dentro de casa. Olha que maravilha, ninguém mais está entrando com o sapato da rua dentro de casa. Isso. E isso já é um hábito japonês. Que a gente já fazia na minha casa. Sim. Minhas filhas não andam de chinelo. Olha que maravilha. E tem muito sentido, né? Porque a rua é suja, gente. Sim. Pisa e olha só que maravilha. Todo mundo aprendeu a tirar o sapatinho agora e não entra mais em casa. Nós estamos cuidando melhor da nossa casa como um local sagrado, Exatamente. Né? Limpo, sagrado, um local que você vai ficar. Sim. Doutora, a gente já sabe que o cigarro faz mal. E o álcool? Vamos deixar o povo triste agora. O álcool faz mal para os pulmões? Então, especificamente para o pulmão, depende da quantidade, obviamente, né? Assim como a medicação, uma quantidade maior pode ser um veneno, a quantidade adequada, ok, né? Por exemplo, quando me perguntam, eu tô com pneumonia, vou tomar antibiótico, eu posso tomar minha cerveja no final de semana? Eu respondo,
Não. O que acontece, né? Não que tem alguns antibióticos, eles têm metabolização no fígado, sim. Isso piora, ele pode fazer uma hepatite medicamentosa, inclusive. Mas e os antibióticos que têm metabolização renal? Por que eu não posso tomar uma bebida alcoólica? Porque o álcool, ele diminui a nossa imunidade. Verdade. E aumenta o processo inflamatório do nosso organismo. E isso, quando você está no momento de infecção, né, ou no momento que você precisa manter uma imunidade boa, como é o momento agora, eu não posso deixar o meu corpo inflamado, porque eu preciso dessa energia para combater uma infecção, e não uma energia para eu ter que fazer um metabolismo do nosso organismo, né, uma agressão a mais. Então, infelizmente. Então quem bebe precisa entender que o corpo tem que ficar quietinho, ali se organiza, seu metabolismo bonitinho para recuperar. Exatamente. Né? E tem outra coisa, porque eu trato muito pneumonite de refluxo. O refluxo gastroesofágico, que é o suco gástrico, o alimento que sai do estômago, sobe para o esôfago, ele pode cair dentro do pulmão, e isso é muito comum. A bebida alcoólica também piora, tá? A cerveja, ela é um veneno, porque ela é bebida alcoólica e ainda é fermentada, então ela sobe mais. Quem é que não toma cerveja e sente que ele fica voltando, que fica voltando. Né? E o vinho também. O vinho é um produto, né? Uma bebida que dá mais refluxo ainda. Aí junta com uma feijoada, nossa, aí o pulmão não aguenta. Esse pulmão não aguenta, tá vendo? Ó, cigarro, feijoada, vinho. Gente, tudo com moderação, por favor. Isso, né? Vamos manter saudáveis. Não, por favor. Exercício físico, né, doutora? Sim. Exercício físico sempre, né? Manter a musculatura, a parte uma vida aeróbica, saudável, né? Sentir-se feliz, porque eu acho que faz parte, né? Você tá bem com você. Sim, né? Nós estamos aqui para ser felizes. Para ser feliz, gente, Exatamente. totalmente. Vamos deixar esse pulmão alegre, né? Sim. Fazer o que gosta, com responsabilidade. Isso. Gente, 30 minutos voa, doutora. Mas já acabou? Mas vamos falar de vacina, então. Ok. Então, vacina, você tem lá no Instituto Respirar. O pessoal pode estar te procurando lá. Não, a vacina, eu coordeno uma clínica de vacina que fica no Hospital do Coraçãozinho. Então é a clínica de vacina na Bela Suíça, na Bela gente. Suíça, isso. E é só chegar, estacionar tranquilo, e eu coordeno esse grupo, a equipe de enfermagem que está sempre atualizada, a gente faz atualizações frequentes. Nós tínhamos os encontros, chamava Encontro Polimune de Vacinas com outros médicos. No momento a gente suspendeu, eu estou pensando em voltar num formato. E aí o paciente chega então lá com a carteirinha de vacina. Isso. E a gente orienta o que precisa tomar. Então de 2 meses até o 100, gente. Até o 100 você pode estar indo lá tomar sua vacininha. Agora tá frio, né? Sim. Tomem cuidado, muito resfriado agora. Não confunda com corona, pelo amor de Deus, né, doutora? Não. Tem a diferença de sintoma? Existe, assim. Existe a diferença de sintoma, mas hoje todo mundo é suspeito. Então, sempre usar máscara, lavar a mão. Gente, né? isso que é triste. Todo mundo é suspeito. Se você mundo tiver com uma febrinha... Você é mais suspeito ainda. Você é mais suspeito ainda. Ó, se vocês quiserem saber mais de corona, a doutora Jane tem o Instagram, tem alguns vídeos. Ela tá aí já com esse corona desde janeiro, né? Vocês podem também estar marcando consulta com a doutora Jane. Nós vamos deixar todos os endereços aqui no final do nosso bate-papo. Eu quero dizer que eu adorei. Gente, ela é simpaticíssima. Venham aqui, venham consultar com a doutora Jane, então. E eu quero te agradecer, doutora, pelo tempo, né? Você deixou aí sua agenda, esse espacinho para receber aqui o nosso Saúde e Bem-Estar, a nossa equipe. E é isso, gente, o nosso programa é informativo, viu? Eu quero que vocês continuem participando comigo, mandando suas perguntas. Mandem também, se vocês têm mais perguntas aí, eu encaminho para a doutora e ela responde para a gente, ela grava um videozinho. Doutora, o que mais de muito importante na pneumonia que você tem que falar para a gente? Tem algo assim que você acha que é extremamente importante? Eu acho que agora nesse momento, Lu, a gente acaba tendo que falar do coronavírus, que assim, o que está acontecendo? As pessoas com medo de consultar o médico, de vir, e tem uma doença crônica, eles estão deixando muito tardiamente para procurar o médico também, verdade. Quando precisa. E quando vem,
aí a situação já está mais grave. Então, se você tem qualquer sintoma que você está em dúvida, não fique com dúvida, ligue para o seu médico ou procure um outro médico, porque correr atrás da doença também não é bom, porque daí exacerba uma asma, exacerba um DPOC, a gente tem relatos já assim, pessoas que exacerbaram ou que pioraram, tiveram crise do DPOC, que foram entubados achando que era do coronavírus. Nossa. E não era simplesmente uma exacerbação do DPOC. Então também não esperar, eu acho que assim, mantenha a sua doença controlada, né? Sempre que tiver dúvida, procure um médico que já está acostumado a te atender. É muito importante isso que você disse, porque a gente sabe que devido à pandemia, as pessoas deixaram de sair para se tratar. Sim. Né? Então, tinha muitos pacientes em tratamento que ficaram com medo, né? E aí piorou tudo. Piorou o diabetes, piorou a hipertensão. Exatamente. E ficou muito pior. Ficou muito pior. Então, a gente tem visto infartos mais graves, né? Lesões ortopédicas se agravando e a pessoa para de andar, né? E parando de andar, ele fica mais acamado, faz mais pneumonia. Então, é um momento assim que não, se você for uma consulta de rotina, ok, mas se você está tendo sintoma, é para você cuidar, né? Para a gente não chegar numa fase também muito grave. E olha, muito pessoal, grave. Podem vir, a doutora tá aqui, tá todo mundo, a IPI tá ok, tá? Ela só tirou a máscara agora, tá todo mundo se cuidando, então não deixe de ir ao médico, tá? Precisa tratar, gente, senão depois é muito pior, né? Sem dúvida. É muito pior. E é isso então, eu quero agradecer mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Vamos gravar sempre. Vamos, combinadíssimo. Vamos gravar sempre, viu? E doutora, você tá como no Insta? Jane com 2 N's. Olha aí, gente. Estela, que é S mudo 2 L's, tudo junto, _ pneumologista. Olha aí. A gente vai pôr aqui novamente, então vocês sigam a doutora, mandem perguntas. Ô, gente, só que primeira consulta com o pneumo não dá pra ser telemedicina, né? Como não dá, né? Tem que vir no consultório. Não, porque as pessoas às vezes perguntam, mas já tá na telemedicina? Eu acho que algumas especialidades não tem como, né, doutora? Não, eu estou fazendo consultas de telemedicina, por exemplo, orientação de coronavírus, vem com teste positivo, eu preciso orientar, a gente faz por telemedicina na primeira consulta. Mas os outros eu prefiro já um paciente que eu já conheço e aí, ok, às vezes mora em outro estado, inclusive, a gente faz telemedicina. Mas a primeira consulta de doença crônica tem que ser no consultório. Tem que vir, gente, tem que fazer a ausculta, né? Então, vamos lá. Mas sigam a doutora, ok? E é isso então. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigada e quarta-feira que vem tem mais. Um beijo e até!